Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula de matemática. Hoje nós vamos falar uma aula de matemática do sexto ano com conteúdo super importante, que inclusive esse conteúdo é motivo de preocupação e de estresse por conta de alunos que terminam o primeiro ano, vai lá no ensino médio e ainda fica com dúvidas sobre operações com frações, tá bom? E hoje a gente vai quebrar definitivamente esse bloqueio e saber que a gente pode aprender sim as operações com frações da melhor forma possível, beleza? Vem comigo aqui. Nós vamos falar sobre as operações com frações e nós vamos começar falando de adição e subtração de fração, tá bom? Então está colocado aqui para vocês as duas condições para a gente fazer adição e subtração de fração da melhor forma possível. No primeiro momento eu tenho quando os denominadores são iguais, e aí o que é que você deve fazer quando a adição de fração tem os denominadores iguais? Você repete o denominador, soma ou subtrai os numeradores, tudo bem? Quando os denominadores forem diferentes, nós vamos tirar o MMC, o mínimo múltiplo comum, utilizando nesse caso a decomposição em fatores primos, tá? Obtendo-se agora um denominador comum nas duas ou as três frações, o que você tiver, tá? E a gente vai aplicar uma regrinha bem fácil que a gente vai aprender, ok? Olha só, quando os denominadores forem iguais, o que é que a gente vai fazer aqui? Nós temos aqui a seguinte situação, que é muito prático de fazer. Denominadores iguais, nós vamos fazer o quê? Repete o denominador e a gente agora vai somar os numeradores. Então eu tenho 5 mais 3, eu tenho 8. Está aqui o resultado, 5 dozeavos mais 3 dozeavos é igual a 8 dozeavos, tá bom? Se eu tivesse aqui, por exemplo, 1 terço mais 2 terços, aqui simplesmente nós vamos repetir e a gente vai somar os expoentes da parte literal, certo? Perdão, aqui dos numeradores, ok? Então se eu tivesse aqui, por exemplo, 6 dozeavos mais 2 dozeavos mais 3 dozeavos, então eu teria aqui 8 e 3, 11, ficaria aqui, repete o denominador e soma os numeradores, então essa fração seria 11 dozeavos, ok? Vamos lá. Olha só, para a gente ampliar ainda mais o nosso conhecimento, nós vamos ver agora quando os denominadores forem diferentes. A gente vai usar uma regrinha bem tranquila para a gente não esquecer. Tirar o MMC dos denominadores e a gente vai usar a regrinha que é divide e multiplica. Bem fácil da gente poder entender, tá? Anota aí direitinho, divide e multiplica é uma regrinha que a gente vai aprender que é super fácil. Quando eu venho para cá, eu tiro o MMC de 3 e 5, tá? Por 3 aqui vai dar 1, repete o 5, por 5 vai dar 1, e aqui, multiplicando aqui os dois, 5 por 3 vai dar 15. O que é que significa isso agora? Significa que eu tenho exatamente aqui duas frações com o denominador agora comum. Eu igualei os dois denominadores para as duas frações. Professor, e aquela regrinha ali, divide e multiplica, super básico, super simples. O que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui a primeira, eu vou dividir por 3, o resultado eu vou multiplicar aqui por 2. Olha, 15 por 3 dá 5, 5 vezes 2, eu tenho aqui 10. Tudo bem? Vou agora para o próximo passo. Divide e o resultado multiplica. 15 por 5 dá 3, 3 vezes 1 dá 3, então coloquei aqui. Olha só, eu tenho ali em cima agora 10 quinzeavos, mais 3 quinzeavos, então eu tenho agora 3 quinzeavos. E se a gente perceber, nós estamos fazendo uma preparação quando os denominadores são diferentes, para que a gente possa utilizar a propriedade de quando os denominadores são iguais. Então, é uma forma da gente simplificar o nosso cálculo, ok? Está aqui mais um resultado para a gente poder analisar. Quando a gente tem aqui, tá? Uma subtração em que o resultado foi 2 sobre 8, e esse aqui a gente já viu, para a gente poder adiantar. Tudo bem? Nós vamos falar agora de multiplicação.
e divisão. Na multiplicação, não esquece, multiplica-se o numerador e o denominadores entre si, tá? Muito básico, muito simples. Na divisão, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Repetindo, multiplica-se os numeradores e os denominadores entre si, repete-se a primeira fração e multiplica-se pelo inverso da segunda fração. Na multiplicação, nós temos aqui no primeiro exemplo, é só fazer isso aqui, ó. E aí você vai estar resolvendo da melhor forma possível, tá bom? 1 vezes 1 vai dar 1 e 2 vezes 3 vai dar 6. Então, se eu tivesse, por exemplo, 2/3 vezes 3/5, por exemplo, tá? Então, eu tenho essa fração que está multiplicando por essa daqui. Então, eu tenho 2 vezes 3, eu tenho 6. E eu tenho 3 vezes 5, que vai me dar 15, tá bom? Então, lembrando que a gente precisa também observar se essa fração já está na forma redutível ou se está na sua forma irredutível, tudo bem? Então, nesse caso aqui, é claro que eu poderia ainda simplificar por 3, que eu teria aí, ó, fazendo a simplificação por 3, eu teria aqui ainda 2 quintos, tudo bem? Vamos lá, ó. Eu vou aqui agora apresentar para vocês que a gente numerador vezes numerador e denominador vezes o denominador. É isso que nós estamos fazendo, multiplicando eles entre si. Ok? Pronto. Na divisão, que é muito simples, que inclusive é uma das operações que mais dificulta para o aluno entender, nós vamos ver aqui o seguinte. Eu tenho aqui 3/5 que está dividido por 1/6. Coloquei a regrinha para você aprender de forma bem tranquila. Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Tudo bem? Repete a primeira fração e a gente vai multiplicar pelo inverso da segunda. Basicamente, nós vamos ter aqui o seguinte. Eu vou repetir a primeira fração. E agora, eu vou multiplicar pelo seu inverso, tá? Esse aqui vem para cá. E esse aqui vem para cá. Tudo bem? Então, ó, qual é o inverso de 1/6? É 6 sobre 1. Tudo bem? O inverso de 1/6 é 6 sobre 1. Opa, então a gente voltou a ter uma multiplicação de fração. O que é que a multiplicação nos diz? A gente multiplica os numeradores e os denominadores entre si. Muito básico de fazer. Ó, muito simples. 3 vezes 6 eu tenho 18. E aqui 5 vezes 1 eu tenho 5. Então a divisão de 3/5 por 1/6 vai dar exatamente 18/5. Tudo bem? Olha só, como é que ficaria aqui se tivéssemos colocado dessa forma? Tudo bem? Então o resultado aqui, ó, vai aparecer, eu tenho exatamente o resultado aqui, 18/5. Ao invés de fazer isso aqui, eu já faço da forma direta, que é bem mais prático. Não esquece, tá? Repete a primeira, e aí você vai multiplicar pelo inverso da segunda. Eu tenho 18, e aqui eu tenho 5. Ok? Muito obrigado, desde já te agradeço a presença, e até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.